Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Esporte e Sua História. Eu sou Fátima da Silva, estamos aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. Hoje temos um programa especialíssimo e internacional. Sim, estamos com o Dr. Jean e ele vem direto de Camarões. Mas isso tudo nós vamos começar a contar para vocês depois dos comerciais. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação, exclusivas, visão padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo. Sejam muito bem-vindos. Um prazer estar com vocês em mais uma edição do programa Esporte e Sua História, na Elo TV, a TV mais próxima de vocês. Como eu disse no bloco anterior, hoje nós estamos com um entrevistado magnífico. Dr. Jean Regis, ele é ortopedista, mas especialista da parte de quadril, mas eu vou deixar que ele conte um pouquinho para vocês. Dr. Jean, muito boa noite. Boa noite, Fátima. Sempre muito bem-vindo. Agradeço imensamente o senhor estar aqui conosco e será uma honra poder contar e desfrutar um pouquinho da sua história. Vamos lá. Então, vamos começar, por gentileza, contando um pouquinho para o nosso público quem é o Dr. Jean Regis. Sou o Dr. Jean Regis Harold, sou originário de Camarões. Me mudei para o Brasil para estudar. Acabei fazendo faculdade de medicina aqui. Depois me especializei em ortopedia. Após a ortopedia, fiz cirurgia de quadril na Unifesp. E, após isso, fiz outras pós-graduações em medicina do esporte. E cá estou. Muito bem, Dr. Jean. E em Camarões, o senhor, durante a infância, gostava de praticar esportes? Como que era o dia a dia lá em Camarões? Sabe, Fátima, em Camarões, o esporte é meio que uma religião. Assim como aqui no Brasil, em algumas favelas, em algumas zonas mais remotas, o esporte é algo que nos move, literalmente, desde pequeno, o que temos como diversão, prazer de vida é jogar futebol, que é o esporte nacional, o esporte principal de Camarões, mas também a gente pratica bastante lutas tradicionais e basquete também. Então, o esporte sempre fez parte da minha vida. Venho de uma família de 10 irmãos. Uau! Então não faltou parceiros para bater uma bola. Nossa, que delícia! 10 irmãos? Família grande, não? É gigantesca, gigantesca. E vocês todos sempre foram estimulados por seus pais para também estarem fazendo não só o esporte, mas estudar também, pelo que eu entendo. Sim, sim. Na verdade, a gente sempre conciliou muito bem as duas coisas. Meu pai sempre foi muito rígido nesse quesito de estudar, e ao mesmo tempo o esporte é uma coisa muito nato de Camarões. Então, saindo no quintal da rua, de casa, já tinha vizinhos te convidando para jogar bola. Era meio que uma hora sagrada, todo mundo sabia que às 4 horas da tarde ia até jogo de futebol no bairro, então não precisava tocar a campainha para todo mundo se encontrar de maneira sincrônica para jogar futebol. Mas os estudos sempre foram muito presentes na nossa vida. O meu pai, ele foi meu professor. Que legal! Não professor na escola, porque o nosso sistema educacional em Camarões é um pouco diferente. Temos escolas predominantemente inglesas e outras predominantemente francesas. E meu pai é de uma escola francesa, então eu fui para uma escola inglesa. Então meu pai teve que estudar para me dar aula de reforço. Então todos os dias a gente tinha aula após a aula, o que de fato me estimulou muito a ler, a estudar e a progredir na vida.
Nossa, que legal. Eu falo que são duas ferramentas muito importantes, educação e esportes, né? E elas geralmente trazem transformações nas nossas vidas. E vejo que a do senhor também não foi diferente, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nunca foi somente uma coisa. A gente sempre teve essa consciência de conciliar sempre o esporte e os estudos. Muito bem. Agora vamos fazer uma passagem. Aí o senhor sai de Camarões e vem para o Brasil. Como que isso aconteceu? A escolha do Brasil? Qual foi o rumo que o senhor resolveu tomar? Na verdade, quando eu terminei a faculdade, eu sempre soube que eu queria ser médico, sempre, isso desde pequeno. Eu acho que eu muito motivado também pelo meu pai, ele sempre falou a respeito disso desde pequeno, que eu ia ser o médico da família, por sinal, na minha família eu sou o único médico. Hum, E desde pequeno, sempre ouvi isso, você é o médico da família. Me chamavam de doutor, eu já, tinha 5 anos de idade. já era doutor? Exatamente. Daí, assim que eu terminei os estudos, e terminou o colégio, que seria o equivalente do colégio aqui no Brasil, para ir, de fato, fazer uma faculdade, eu tive essa oportunidade através de uma conhecida que me falou que tinha essa bolsa de estudo para o Brasil. Fiz as provas à distância, acabei passando as provas para me matricular aqui no Brasil. Eu vim, mas eu tinha que passar também a etapa linguística. Então, eu fiz Uhum. o CELMP-Brás, que é a prova de proficiência em língua portuguesa, e após isso eu pude ingressar numa faculdade aqui no Brasil. E isso já fazem quantos anos que o senhor está aqui no Brasil? Eu estou indo para quase 17, 18 anos já aqui no Hum, Brasil, bastante tempo. Por isso que agora a língua portuguesa já não é mais um desafio. Não, 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 não. Até porque em Camarões a gente já fala inglês, francês e tem 300 etnias diferentes que tem 300 línguas diferentes que a gente chama de dialetos, então Uhum. a língua para a gente sempre foi muito presente. Então temos uma certa facilidade para entender e para falar outros idiomas. Muito bom. Agora o senhor falou que desde criança já falaram que o senhor é doutor da família, ok? Então o senhor veio direcionado para estudar medicina. Chegando aqui, aonde que o senhor estudou? Foi um percurso um tanto tortuoso, porque na época só tinha o estudo para a língua portuguesa em Pernambuco, na Uhum. parte do Nordeste. E eu fui destinado a estudar medicina na Federal do Piauí. E lá no Piauí não tinha esse curso de proficiência em língua portuguesa. Tive que ir para a UFPE, em Pernambuco, estudei português lá, passei as provas de proficiência em língua portuguesa, e após isso me mudei para Teresina, onde eu fiz faculdade de medicina. Então o senhor já chegou direto para o Nordeste. Exatamente. Não, muito Meu legal. português é muito mais nordestino do que, do que outra coisa. Não, mas está muito bem. E lá em Piauí, em Teresina, como que foi acostumar e se ambientar com toda essa cultura nova, com as tradições locais? Sabe, Fátima, o Nordeste tem muita semelhança com a África, né? Uhum. Em termos de cultura, o que se vê na Bahia, o que se vê, por exemplo, em Pernambuco, Bumba Meu Boi, a gente tem muita semelhança cultural em termos da nossa origem étnica também. Mas, ao mesmo tempo em que a gente é muito parecido, a gente também é muito diferente. Isso vai desde a língua, que é diferente para a gente, vai desde até o jeito de se vestir. Uhum. Quando você vê um africano na rua vestido, você já sabe que ele é africano só pela vestimenta. A gastronomia também é extremamente diferente, então o paladar tem que mudar de alguma forma para poder se adaptar. Eu perdi quase 10 quilos ao chegar no Brasil, porque eu não conseguia consumir algumas comidas. Por exemplo, eu não tinha costume de comer queijo, e aqui tem queijo em Queijo todo tudo que lugar, leva. então eu não conseguia comer no início. E fora isso, tem a questão da própria temperatura, do clima, que é diferente.
a gente tem essa concepção de que a África é muito quente, mas nada supera a Teresina. Teresina é extremamente quente. Então a adaptação foi um pouco mais difícil nesse sentido. Certo. E o senhor chegou, só tinha essa referência dessa amiga, ou tinha mais algumas outras pessoas que lhe acolheram, que receberam? Como que foi essa recepção toda? Na verdade, foi um tanto desafiador, porque foi minha primeira viagem internacional, quando eu saí do meu país para vir aqui estudar. Fazia algumas viagens, mas era para ir para minha aldeia durante as férias e tudo mais. Sair do meu país para vir para o Brasil para estudar foi assim uma coisa muito desbravante. Com toda certeza. Porque eu não tinha o contato de ninguém, não conhecia ninguém no Brasil. Tudo que eu sabia era o endereço da faculdade onde eu ia e uma carta da embaixada do Brasil em Camarões me direcionando para aquela universidade. Então, cheguei no aeroporto de Recife, sem saber falar português, obviamente, e só com o endereço na mão, tentando chegar até a faculdade. E graças a Deus, o meu voo chegou durante o dia, e não era um final de semana, porque se tivesse sido o contrário, não sei o que teria sido de mim. Mas, enfim, cheguei, saí fora do aeroporto. Estranho, mas naquela época ninguém falava inglês, ninguém falava outra língua naquela região. E aí, ao sair, eu vi uns carros brancos do lado de fora, escrito táxi. Falei, pô, mas assim, no meu país o táxi é amarelo, aqui tá branco, mas pelo menos táxi tá escrito, é táxi. pelo menos tá escrito táxi. Então eu vou lá, eu vou apresentar o endereço, seja o que Deus quiser. E fui, graças a Deus deu certo. Cheguei na faculdade e de lá me apresentaram outros estudantes estrangeiros e consegui me desenvolver a partir de lá. Nossa, que ideia, que história magnífica. É realmente um desbravar o mundo, né? Sim. Sair, primeira viagem internacional para vir para uma faculdade, países conhecidos, cidades conhecidas, sem conhecer ninguém. Realmente, e o que deu esse estímulo todo para o senhor conseguir enfrentar todo esse desafio? Eu acho que vem muito da minha cultura e do jeito com que a gente foi educado em casa, a sempre buscar o melhor. Eu venho de uma família humilde, então a gente sempre teve esse incentivo a querer mais da vida, independente dos desafios, independente do que acontecer pela frente, sempre buscar melhorias. E se isso incluir pegar um avião pela primeira vez, atravessar oceanos para de fato conquistar meu sonho de me tornar médico, eu fui sem pensar. Maravilha. Agora vamos à faculdade. O senhor entrou, falou medicina, cursou medicina, e o senhor já tinha na cabeça que o senhor queria ser ortopedista? Não. A ortopedia ela foi vindo aos poucos na minha jornada de estudante de medicina. Obviamente, vindo da África, de uma zona em que as doenças infectocontagiosas são mais endêmicas, pensei em fazer infectologia, pensei em fazer cardiologia e tudo mais, mas ao longo do tempo percebi que não era isso que eu queria. Veja, eu sempre fui uma pessoa muito pragmática e muito direta, e a ortopedia, ao longo do tempo, percebi que era a melhor escolha para mim. Porque na ortopedia não tem muita... A gente não gira muito em torno da questão. Você tem uma fratura, é cirúrgico, é conservador, vai colocar um gesso, vai operar, e aí faz isso e resolve o caso do paciente na mesma hora. Para mim, a ortopedia é a especialidade médica mais resolutiva que existe. Eu sempre gostei muito disso na ortopedia, porque resolveu o problema que ali no paciente, ele melhorou, te agradece, ele fica muito feliz e segue a vida. Muito bom. O senhor também tem uma grande preocupação com a questão dor, né? Porque realmente sentir dor não é nada agradável. Sim. E tem a parte da ortopedia, mas também tem a questão da qualidade de vida, né? Fale um pouquinho para nós como que o senhor entrou nessa questão dessa preocupação com o ser humano na questão dor.
Então, o movimento, a mobilidade para a nossa raça é algo que, de fato, gera muita liberdade. Não somente liberdade no sentido de você alcançar novos objetivos, mas liberdade de poder realizar tarefas simples que acrescentam no seu dia a dia, que acrescentam na sua qualidade de vida. Poder sentar numa cadeira, por exemplo, poder amarrar o cadastro do seu sapato, poder levantar de uma cadeira, que são coisas que uma artrose simples no quadril ou no joelho possa te impedir de realizar. E novamente, a ortopedia, ela te dá esse meio de poder devolver a qualidade de vida do paciente realizando cirurgias ou então acompanhando tratamentos de fraturas conservadoras. Paciente, por exemplo, que tinha uma fratura de punho, que passou meses sem poder escrever, que ficou afastado da escola. Então, essas coisas simples que a gente trata e que fazem com que o paciente ou o indivíduo possa voltar à sua rotina, faz uma diferença tremenda para a gente. E como eu disse, a mobilidade é tudo para a gente. É tudo. Concordo em gênero, grau e número com o senhor, que mobilidade é tudo. Nós vamos daqui a pouco, doutor Jean, começar a entrar mais especificamente na escolha da especificidade do quadril. Mas isso nós vamos falar depois do comercial. Voltamos com o programa Esporte e Sua História. Hoje estamos com o Dr. Jean e estamos aqui, vocês podem ver, né? Com uma história magnífica. Agora, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, envie suas mensagens para que nós possamos aqui também estar interlocutando com o Dr. Jean e trazendo ali mais informações que vocês queiram. Vou aproveitar, como eu disse para vocês, Dr. Jean falou que ele foi para a medicina e dentro da medicina escolheu a ortopedia e dentro da ortopedia ele escolheu ser um cirurgião de quadril. Agora, Dr. Jean, por que o quadril? Então, o quadril é uma articulação super mega nobre. Sou meio suspeito para dizer, mas assim, o quadril, ele exerce funções que a maioria das pessoas não se dão conta, tá? O quadril é aquela articulação que faz o elo entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular inferior, tá? Então, a transferência de carga para caminhar, para subir uma escada, para sentar numa cadeira, você precisa ter um mínimo de mobilidade no quadril. Então, o quadril, para mim,
Por que eu escolhi ela? Foi basicamente devido a uma cirurgia só. É engraçado dizer isso, mas eu amo prótese de quadril, literalmente. A prótese de quadril, ela é muito diferente de todas as outras próteses. Para você ter ideia, Fátima, a artroplastia de quadril é considerada como sendo a cirurgia do século. Ela só pede pela cirurgia da catarata, que é a laser, cirurgia de 1 segundo, o paciente volta a enxergar melhor. Mas a qualidade de vida do paciente que fez uma prótese de quadril é outra. É um paciente que não andava, é um paciente que às vezes é acamado, ou então cadeirante, paciente que sente dor todos os dias. Assim, a dor é uma coisa absurda, que além de mudar seu humor, te gerar ansiedade, depressão, ela te impossibilita de viver, literalmente. Então, veja um paciente que estava com muita dor, tende a ir para uma depressão, ansiedade, não consegue se mover, não consegue calçar o sapato, e você faz uma prótese, e semanas depois a vida dele muda completamente. Ele consegue andar, praticar esporte, o humor dele muda 100%. Então, a prótese de quadril foi algo que me fez querer fazer cirurgia de quadril. E na ortopedia a gente tem um monte de prótese, que sejam de joelho, que sejam de ombro, um monte de outras próteses, mas nenhuma se equipara a uma prótese de quadril em termos de mobilidade, de devolver completamente a mobilidade do paciente e devolver a qualidade de vida do paciente. Nossa, interessante, porque são algumas situações que a gente não tem ideia, né? Principalmente do quadril. A gente ouve muito de joelho, ouve muito, às vezes, que tem um ombro, tudo. E o quadril, logicamente, vem com toda essa gama de equilíbrio também, né? Mas muito bom saber que as próteses de quadril geralmente são 100% aí de recuperação e rapidinho, né? Pela grande maioria, sim, pela grande maioria. Tem N tipos de prótese também, N abordagens para prótese, mas assim, a prótese bem feita é uma vida nova, literalmente. Ali temos uma foto do senhor, Dr. Jean. Essa provavelmente deve ser no consultório, sim, né? Sim. Ali o senhor estava no consultório, hoje o senhor está radicado aqui em São Paulo, tem um consultório, tem muitos pacientes. Como que é a demanda do dia a dia do senhor? É uma luta diária, né? A questão de, principalmente para gente que relativamente, entre aspas, somos mais jovens, a gente não tem, assim, ainda um legado ou a seguir de parentes ou de pais que estão na profissão. Então, a gente é maduro nessa linha de carreira. Então, a conquista é diária. Como dizem aqui, tem que correr atrás diariamente de melhorar a nós mesmos para poder oferecer o melhor tratamento possível para os pacientes, o que gera uma rede, um ecossistema ainda de outros pacientes vindo buscar a gente. Hoje, eu faço parte do Instituto Mary Adebank, que é um instituto onde a gente trata o paciente de maneira holística, desde a origem da dor até reabilitar o paciente por completo. E eu sou ortopedista e cirurgião de quadril do Instituto Mary Adebank. Então, nós temos ali uma foto de um dos nossos grandes ídolos, né? Gustavo Kuerten, que foi um dos que teve atleta, que teve um problema seríssimo de quadril. Até a carreira dele teve que ser reduzida, né? Então ele começou a apresentar, se não me engano, em 2001, alguns problemas, 2008. Esse foi um dos primeiros títulos que ele teve. Eu acredito que com a evolução das cirurgias e da tecnologia, muitos problemas de muitos atletas, assim como o Gustavo Kuerten teve, hoje são solucionados e podem voltar a praticar a modalidade esportiva, né? Interessante. O caso dele é bem famoso, é bem peculiar, no caso. Mas eu sempre falo que ele não teve tanta sorte na época, pelo menos pelos relatos do que foi feito na primeira cirurgia que ele apresentava, que ele fez. Mas ele tinha um quadro de impacto femoroacetabular,
que é uma doença em que você tem que gera uma sobrecarga muito grande no seu quadril e que acaba lesionando sua cartilagem também, que de fato foi causado pelo esporte de alto rendimento que ele fez ao longo do tempo e tudo mais. E na altura, a gente estava bem nos primórdios da cirurgia preservadora de quadril, principalmente a artroscopia de quadril, que foi a cirurgia que foi proposto para ele, por um dos pioneiros, inclusive, hoje em dia, da artroscopia. E na altura, segundo os relatos, ele fez uma artroscopia, mas ele só ressecou o labrum, que é o selo da articulação da gente. Uma estrutura mega importante, que hoje em dia a gente nem remove, mas na cirurgia dele foi removido. E segundo até as matérias e um jornal em que ele fez depoimento, ele diz que o que ele fez naquela época, o que foi feito naquela época foi até criminoso, é considerado como criminoso hoje em dia, porque de fato o labrum não se remove. É uma estrutura que equilibra as forças mecânicas dentro do quadril, ajuda a lubrificar o meio intraarticular, tá? Aumenta a superfície articular e baixa o coeficiente de fricção dentro da articulação. E na primeira cirurgia dele foi removido o labrum, porque estava nos primórdios, então a gente não entendia bem como é que funcionava. O que aumentou muito a seguir a sobrecarga articular no quadril dele, e ele acabou tendo uma artrose mais avançada e fez uma prótese subsequentemente. Porém, a ressalva é o seguinte, talvez se ele tivesse feito a cirurgia corretamente, naquela época teria aumentado uns anos de vida articular, ele poderia até praticado em alto nível durante uns anos. Mas a cirurgia preservadora de quadril, principalmente a artroscopia, ela depende muito do estado da cartilagem do paciente na hora que ele vai te procurar. Se você for procurar um médico para fazer uma artroscopia de quadril, devido a um impacto femoroacetabular, enquanto já se tem uma lesão muito grande na cartilagem, ela não vai ter resultados muito bons. Então, o ideal é operar o paciente que tem um impacto femoroacetabular no momento em que ainda a cartilagem está boa, não está degenerada, porque aí você garante que o paciente vai viver com essa articulação durante muito tempo, sem precisar de prótese. Ou seja, cada vez mais a tecnologia e os estudos vão aprimorando também as práticas médicas. Sim, claro. E trazendo ali possibilidade de uma extensão, né, na vida tanto do atleta quanto da pessoa que também tem algum problema por questão de idade, alguma lesão que teve. Bom, doutor, grandes informações nós tivemos aqui. Só que nós vamos estar dando a continuidade para trazer ali como o senhor foi se especializando, onde o senhor está hoje, depois do comercial.
voltamos com o programa Stop Esporte e Sua História, na Elo TV, a TV mais próxima de vocês. Estou trazendo aqui uma lembrança para vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para todos nós. E não esqueça de deixar aí as perguntas de vocês, porque conforme elas vão entrando aqui, eu também vou fazendo para o Dr. Jean. Dr. Jean, trazendo assim, geralmente quem é médico já estuda muito, né? Depois que o senhor entrou para a especialidade, o senhor falou que fez vários cursos e tem várias pós. Qual foi a faculdade que o senhor escolheu e por que o senhor escolheu essa faculdade? A faculdade pós-medicina e pós... Isso. Na verdade, eu fiz alguns fellow fora do país. Eu fiz um fellow em cirurgia preservadora de quadril, em Cali, na Colômbia, com o doutor e professor Guilherme, esqueci o nome, Bernardo Aguilera, que é um dos pioneiros também da artroscopia de quadril. E lá eu passei cerca de 6 meses aprimorando as técnicas de artroscopia e entendendo um pouco melhor da cirurgia preservadora. Que de fato lá é um lugar onde tem muita demanda para aquilo lá, devido a alta incidências de artrose na região da América Latina e principalmente de displasia também, do desenvolvimento do quadril. E depois disso, voltei no Brasil, fiz uma pós em medicina do esporte, tá, pelo Instituto Vita, também pelo que o Instituto Vita representa, é uma faculdade de um instituto de excelência também. E após isso, fiz também um fellow em Lyon, na França, lá também para cirurgia preservadora de quadril e principalmente a artroscopia de quadril. E hoje em dia sou membro da ISHA, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Preservadora de Quadril. Nossa, que legal. O senhor falou aqui que fez a parte de medicina esportiva. Dentro dos esportes, qual é a modalidade que mais o senhor encontra lesões de quadril? Bom, aqui no Brasil disparado é futebol, futebol, basquete. Nos vizinhos do norte é mais hóquei no gelo, que não é a nossa realidade, porque são esportes em que, além de ter muita demanda, muita sobrecarga articular, muito impacto, tem muita mudança de direção. E para aquilo, você precisa ter uma estabilidade articular muito boa também. Então, os esportes de contato, de modo geral, esportes em que você precisa pular muito, pular, aterrissar, fazer mudanças de direção de maneira, vamos dizer assim, repentina, geram uma lesão no quadril. Nossa, é interessante, né? Porque muitas vezes a gente ouve, né? Mas o que mais a gente acaba escutando é joelho, é tornozelo, às vezes ombro, né? E não se dá conta de quanto o quadril é importante. Mas em todas essas questões, que nem o senhor disse, a prevenção, como que o atleta, ou propriamente nós, podemos fazer prevenções para que não tenhamos lesões graves de quadril? Para atleta de alto rendimento é um tanto complicado, tá? Mas também é possível, certo? Através de protocolos que seja para você ganhar mais propriocepção, entender melhor a noção do espaço, das suas articulações, para não as machucarem, e também fazer exercícios para melhorar o tônus muscular periarticular. Quanto mais forte a musculatura periarticular, perto da sua articulação, menos carga você absorve dentro da sua articulação. E isso não serve somente para a articulação do quadril, mas para articulações a montante também. O core, principalmente, que são a musculatura abdominal, a musculatura do glúteo também, a musculatura do quadril. São musculaturas que precisam ter um tônus muscular, aliás, bem elaborado para que você tenha uma proteção articular também. Mas em pacientes que não são atletas de alto rendimento, além de fazer esses exercícios, esses treinos, esse fortalecimento articular, interessante também que você escolhe bem suas atividades. Então,
Fazer triatlon é legal fazer isso, mas tem que ter um preparo antes dessas competições. Mas para pacientes que já têm uma certa idade, que não competem, é interessante realizar atividades de baixa carga, baixo impacto. Bicicleta, natação, por exemplo, caminhadas, pode até ser corridas mais curtas. Então é interessante que você consiga conciliar uma atividade de baixo impacto e um treino de resistência para fortalecer a musculatura periarticular. E também uma coisa que é fundamental é a questão do peso e da alimentação, que hoje em dia a gente entra nessa era de que tudo que a gente consome inflama a gente consome muita coisa que é geneticamente modificado também e que não favorece muito a questão da inflamação sistêmica, que é uma coisa que inflama muito a cartilagem e é lesiva para nossas articulações. Então, controle de peso e o controle alimentar também é fundamental. Olha só, é aquela velha máxima, né? Não adianta querer fazer só atividade física. Tem que fazer atividade, tem que fazer o exercício, mas você tem que cuidar de um todo, né? Tem que cuidar da hidratação, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do sono, tem que fazer ali uma reorganização todinha. Junto, a gente sempre vê muito, né? Hoje, trabalhando essa questão holística, tem o senhor como o doutor, provavelmente tem uma equipe de fisioterapia junto, essa vem uma outra equipe de nutrição, para que realmente tenha essa preocupação holística. Isso já era uma questão que o senhor já trouxe desde o início, ou com o passar dos dias, com as clínicas, com as pacientes, o senhor também foi trazendo para o seu dia a dia? Eu acho que a faculdade de medicina, de uma certa forma, logo nos primórdios, no início, não te ensina muito a depender das outras pessoas, né? Mas depois de me formar e fazer cursos fora e vendo como funciona lá fora, eu me deparei com o fato de que é muito mais benéfico para o paciente ter um acompanhamento mais, vamos dizer assim, universal. Paciente que tem uma lesão ortopédica, que passou por uma cirurgia ou não, às vezes, é interessante que ele tenha outros acompanhamentos também. Então, acrescentar o fisioterapeuta, acrescentar a osteopata, acrescentar o massoterapeuta, acrescentar nutricionista, o psicólogo é de suma importância, principalmente quando aquele indivíduo quer iniciar uma atividade de alto rendimento. Para ganhar performance, você precisa ser visto com vários olhares para alcançar níveis que você ainda não alcançou. Maravilha. Vamos agora, né, doutor, trazendo essa questão toda que o senhor tem com os seus pacientes, né? Nós vamos ter uma foto aqui agora, daqui a pouco, que tem uma mensagem ali para o senhor. Eu acho que diz, né, se o senhor está ali, se o senhor puder trazer ali a escrita, a mensagem que a gente tem ali, né? Dá para ler ali para o senhor? Dá para ler. Quer que eu leia? Por favor, né? Então, você é médico, é abraçar a responsabilidade, vai tirar, de fazer a diferença na vida de cada pessoa que cruza o nosso caminho. Essa realmente é o propósito do senhor dentro da medicina, sim. E ali o senhor está com a mão na massa, né? Exatamente. Então, o meu objetivo como médico, e até mesmo como ser humano, sempre foi de fato de trazer diferença para cada pessoa que passasse por mim, né? Eu acho que como cidadão, de modo geral, a gente se deve de ser melhor para que o outro possa se sentir também acolhido, para que você possa trazer mudanças para o seu vizinho, literalmente. Eu, como médico, eu tenho essa bênção, essa oportunidade de ter a vida das pessoas na minha mão. E eu me sinto frustrado se eu tiver alguém que venha até mim me procurar e eu não consiga trazer um mínimo de diferença positivo para a vida dele. E dentro desse propósito de vida que o senhor tem, qual que a dificuldade, às vezes, que o senhor encontra aqui no Brasil, São Paulo, onde nós estamos,
para poder realmente fazer com que isso aconteça? Dentro da nossa realidade aqui em São Paulo, primeiramente, São Paulo é uma cidade muito boa. Gosto muito de São Paulo, mas uma cidade muito agitada, muito agitada. Você tem que ter algum grau de calma, tem que ter uma válvula de escape muito boa para você administrar a questão da sua saúde mental, psicológica, do seu equilíbrio, para poder trazer a diferença na vida dos outros. Então, tendo dito isso, a gente tem algumas barreiras, principalmente lá no Instituto Mary A. Bank, tá? Que seja barreiras em termos de divulgação, que seja barreiras em termos de trazer mais gente para o nosso ambiente, tá? Mas são coisas que a gente conquista aos poucos. A gente já veio de uma fase em que não tínhamos nada, era vazio, para uma fase em que a gente está em crescimento, sempre fazendo o melhor para o paciente e isso gerando mais retorno para a gente. Então vamos aproveitar, falar mais um pouquinho do Instituto, por favor? Conta para gente o que do Instituto, como foi criado, o que temos no Instituto, como as pessoas podem acessá-lo. Aqui, ó, fica uma dica aí para vocês também. Então, o Instituto Mary A. Bank é um instituto que é afrocêntrico e a gente trouxe, eu e a doutora Mary, ela a fundadora, eu apoiando ela, esse instituto para acolher pessoas, tá, de diferentes etnias, de diferentes origens no instituto, com o principal objetivo de acolhimento, que o paciente passasse em consulta e se sentisse em casa e não entrasse no nosso consultório com a vista de que eu sou paciente, ele é o médico, ele é osteopata, eu sou bem longe, ele está lá do outro lado, o que ele vai falar para mim eu vou fazer e pronto. Não. Lá a gente dialoga com o paciente o máximo possível, a gente acolhe, entende a dor do paciente, que muitas das vezes não é só ortopédico, às vezes tem um fundo emocional, e a gente tenta chegar a um denominador comum, eu e a osteopata e o psicólogo, em prol de ajudar o paciente. E o Instituto, hoje em dia, está tentando alcançar níveis internacionais também, para trazer gente que precisam de acolhimento e que, de repente, tem a barreira da língua. Pessoas que estão aqui a passeio, passando férias, por exemplo, e não falam bem o português e precisam de algum lugar que entendam a língua deles para poder ajudar eles também. Muito bom. E onde fica o Instituto? Fica na Vila Olímpia, na Rua Helena, tá? 140. Então já temos aqui mais uma dica. Nós agradecemos, essa é a intenção do nosso programa também, disseminar, né, que as pessoas tenham conhecimento de locais e de profissionais que possam estar auxiliando, porque a gente nunca está livre de acontecer alguma coisa, logicamente a gente não quer, né? Mas de repente se tiver, aqui ó, ficou mais uma dica. Mas nós vamos dar mais uma paradinha para mais um comercial e já voltamos para conversar um pouquinho mais com o Dr. Jean. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Voltamos com o último bloco. Dr. Jean, você viu como passou rapidinho, né? Mas foi maravilhoso, está sendo maravilhoso saber essa sua vinda de Camarões para cá, sua entrega toda à medicina, principalmente à ortopedia e aos quadris. Tenho aqui, né, Dr. Jean, uma medalha. Por favor, você poderia contar a história dessa medalha, por favor, e mostrar para os nossos telespectadores? Então, quando eu vi no programa, me pediram para trazer alguma coisa que representasse muito para mim, e essa daqui é uma medalha da minha mãe, tá?
A minha mãe, graças a Deus, ela é viva, ela tá firme e forte, Estão correndo assistindo atrás, a gente aí? correndo atrás de tudo que tem de melhor para a família dela. E essa medalha ela recebeu do governo quando ela se aposentou, né? Minha mãe é bibliotecária, Uhum. trabalhou por cerca de 38 anos na biblioteca principal lá de Yaoundé, na universidade, uma das únicas que tinha na época, que hoje em dia é a principal do país, e ela era a chefe da biblioteca lá. Então, são quase 40 anos trabalhando para que a gente pudesse se tornar seres melhores. Então, quando eu saí do país, ela me deu isso e eu sempre olho para essa medalha e olho para trás e eu lembro dos esforços dela. Muito bom. Qual o nome da senhora, sua mãe, por favor? Sophie, Ebobissé Sophie. E o senhor, seu pai? François de Sales. Muitíssimo obrigado aos senhores e seus pais por, né, terem tido todo esse ensejo de ser os estudos. Agora, por favor, doutor Jean, deixe suas redes para as pessoas poderem entrar em contato com o senhor, do Instituto também. Ótimo. Então, o meu Instagram é @Dr. Jean Regis. E o do Instituto é @Instituto Mary Adebank ou @IMA. E qual mensagem o senhor deixa para todos nós? Se alimentar melhor, que é uma coisa que hoje em dia é extremamente difícil. Cuidado com tudo que você consome, ler rótulos. É extremamente importante e pratique atividade física. Não existe restrições para atividade física, que eu já vi algumas vezes colegas contraindicando a atividade física 100%. Isso não existe. Até o paciente acamado pode fazer uma atividade física, o paciente cardiopata pode fazer uma atividade física dentro das limitações dele. Então, atividade física, literalmente, é vida. Muitíssimo obrigada, doutor Jean. Hoje nós tivemos aqui no nosso programa Esporte Sua História a presença do Dr. Jean Regis, que nos trouxe ali grandes informações referentes à parte de medicina, ortopedia, mas principalmente a questão de qualidade de vida, o quanto nós precisamos nos cuidar, mas também precisamos nos movimentar. Agradeço a todos vocês e também quero agradecer aqui a Ademicon Moca, que é a nossa parceira e que vem aí nos auxiliando e dando todo o ensejo para o nosso programa. Ademicon Moca, que vocês podem pegar para o @Ademicon Moca. Deixo também a minha rede social, a Fátima da Silva, Esporte Educa, e conto com vocês no próximo programa, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Dr. Regis, tem uma cartinha importante para você. Para os amigos do Alecrim em Flor. Questão linda para as pessoas, cuidando muito das pessoas, e que nós tenhamos aqui muitas pessoas indo ao Instituto, e até uma próxima vez. Até a próxima. Até logo. Boa noite. Boa noite. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.